bom dia. Está sendo realizado aqui em São Luís o seminário Maranhão contra a Corrupção, que reúne vários órgãos que se juntaram para discutir as medidas que podem ser adotadas em momentos de crise como esse, principalmente contra a corrupção. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o juiz André Santos. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente pode dizer que esse é o momento assim, mais oportuno que vocês escolheram para discutir esse assunto, né? Medidas contra a corrupção. O que vai ser discutido basicamente, quer dizer, basicamente não, o que vai ser discutido de forma mais enfática dentro desse seminário, André? O seminário, na verdade, faz parte de um movimento, né? O Movimento Maranhão contra a Corrupção, e ele tem duas vertentes. Uma delas é esse seminário. Nesse seminário vão ser discutidas técnicas, teoria e prática de combate à corrupção. E a segunda vertente, que vem logo depois do seminário, é a realização de mutirão, que é para julgamento das ações judiciais que envolvem probidade administrativa e crimes contra a administração pública. Eu gostei desse comecinho. Técnica, prática e o que mais? O seminário ele se volta para o debate, para o desenvolvimento de técnicas e práticas, né? Técnicas e práticas. Quando a gente fala em técnicas e práticas, vocês vão discutir as práticas que podem ser adotadas nesse processo contra a corrupção. É mais ou menos isso? E que práticas seriam essas que podem ser adotadas por gestores, por qualquer pessoa contra a corrupção? Exatamente. A base da discussão ela se assenta principalmente na legislação. Então, o que nós temos de legislação? E quais são as dificuldades maiores que se tem no dia a dia. Isso tudo é debatido dentro desse seminário e que ele possa ser utilizado subsequentemente no mutirão. Num momento como esse, em que a gente atravessa, cada dia que você passa, você ouve mais corrupção, mais propostas indecentes, vamos dizer assim, que a gente pensa assim, a gente chegou no fundo do poço, aí depois a gente vê, não, o fundo do poço ainda está mais embaixo, aí depois a gente vê, não, a gente desceu mais um degrau. Essas propostas, essas medidas, elas não foram adotadas, elas não foram estudadas, elas não foram... O que aconteceu para que a gente chegasse nessa situação assim, para a gente ter que fazer seminários, para a gente ter que discutir isso de uma forma oficial e não como se fosse uma prática do dia a dia? Assim, na verdade, a vocação do servidor público é servir ao público, é fazer as coisas corretas, né? E pelo menos eu acredito que a boa parte das pessoas se volta, adota esse tipo de postura. No entanto, às vezes há uma divergência, uma saída, digamos assim, desses trilhos. O que nós debatemos hoje no nosso país é o rumo, o que nós vamos fazer amanhã diante de tudo isso que está acontecendo. Mas a gente tem que acreditar, e aí esse seminário se volta a isso, esse seminário foi pura coincidência, é um movimento que já está desde o ano passado. Foi coincidência, né? Mas não podia ter vindo no momento mais oportuno, né? Exatamente, mas não foi uma coisa pensada e voltada para o momento, até porque a gente não tinha nem como saber que isso estaria acontecendo nesse momento. É verdade. Né? Então, na verdade, assim, a gente discute essas técnicas, essas práticas para aprimorar. Eu acho que boa parte de nós havia um inconsciente sobre uma ideia sobre essas coisas todas, mas ninguém sabia exatamente o que realmente está se revelando. Então a ideia do movimento é aprimorar essas práticas na magistratura, no Ministério Público, nos tribunais de contas, nas polícias, para poder prestar um melhor serviço para a população. Esse melhor serviço para a população se traduziria em que hoje a gente discute muito o poder do Ministério Público, tudo, de alguma forma tenta se questionar, tenta se cercear, vamos dizer assim, não sei se eu estou usando a palavra correta, mas de alguma forma a gente diz que o Ministério Público hoje está com todo o poder e que ele pode de alguma forma dar um novo rumo ou pode pelo menos indicar uns novos rumos. Você acredita que pode ser por aí, através de seminários como esse, através de conscientização, desses processos de conscientização? Pode. Na verdade, os poderes que o Ministério Público tem, eles são assentados na própria Constituição, né? Nas leis correlatas que vêm abaixo da Constituição. Então, ele não tem poder de mais nem poder de menos, ele tem poder precisamente para exercer para efetivar as suas funções que são estabelecidas dentro da República. O que o Ministério Público tem feito, e aí o que nós temos visto,
é uma atuação em cima de práticas que não são republicanas, de práticas ilícitas. E, na verdade, o Ministério Público é sim um protagonista diante desse quadro todo que nós estamos vivendo, no sentido de buscar uma depuração. Com toda certeza. Esse evento é um evento estadual, claro, mas vocês têm palestrantes. O que vai ser discutido? Quais os temas que vão ser discutidos? Ele é um tema, hoje ele é um projeto, voltado para atender várias instituições. Então nós temos a magistratura, o Ministério Público, Polícia Civil, Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, estudantes, tem estudantes inscritos, servidores públicos. Procurou-se nesse seminário trazer os melhores nomes. Então ontem, no começo do seminário, foi aberto com a palestra do professor Luiz Flávio Gomes. Há pessoas de fora, há pessoas daqui também, prata da casa. Então está muito rico o projeto do seminário. Nesses momentos assim, a realização de seminários como esse, de alguma forma eles chamam mais atenção? Chamam atenção porque chamam atenção e animam, porque na verdade como toda a comissão organizadora fala, o seminário ele é voltado para preparar o mutirão, para animar, para incentivar, para trabalhar técnicas que possam acelerar mais o julgamento das causas e dar um resultado melhor. Ok, então nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Só um minuto e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre esse seminário Maranhão contra a Corrupção. E a gente estava falando que tudo isso vocês também estão se preparando para o mutirão. Na verdade, esses são preparativos, mas o mutirão acontece quando, como ele vai ser realizado, o que está sendo idealizado para ele este ano? O mutirão ele vem depois do seminário, né? Logo em seguida? Logo em seguida do seminário, ele vem como na verdade dedicado a julgar esses processos, né? Instruir e julgar esses processos. O que tiver que ser julgado procedente, o que tiver que ser julgado improcedente vai ser julgado. É basicamente para isso, para acelerar esses processos, julgar, porque hoje em dia o judiciário tem uma demanda superior à capacidade de produção, de resposta. Então, por isso, esses mutirões são importantes. É um momento em que se passa concentrado ali para poder julgar essas causas. Não é a primeira vez que um mutirão desse tipo acontece. Os resultados que vocês conseguem de iniciativas como esse, de trabalho conjunto, vamos dizer assim, como esse, está dentro das expectativas? Era isso que vocês estavam pensando? Tá, era esse mesmo. Ano passado, os números foram bem, digamos assim, bem bonitos os números. Inclusive projetou o Maranhão nacionalmente nessa temática. Nós tivemos, por exemplo, 1.500 processos movimentados, né? Só dentro do mutirão? Só dentro do mutirão. Cerca de 216 sentenças, 87 audiências, é um número bastante significativo, que, como eu falei, projetou o nosso Estado nacionalmente. Projetou nosso Estado nacionalmente nessa situação, mas nosso Estado, a gente pode dizer que em questão de corrupção, depois assim, a gente está bem na fita? Olha, assim, esses indicadores, eles praticamente, você tem ele muito empiricamente, você tem muito através da imprensa, porque não existe um medidor disso, né? Na verdade, o que nós temos, o reflexo mais seguro que nós temos é dentro dessas ações de improbidade, de trato de crime contra a administração pública. Então, por ali nós temos o termômetro da coisa, porque efetivamente a gente tem, como eu falei, tem estado bem na fita, mas temos ciência aí, eu falo, o judiciário, o Ministério Público, as polícias, os órgãos de controle, tribunais de contas, que podemos avançar mais, podemos depurar mais, podemos prestar um melhor serviço. E esse tipo de atitude
levada adiante pelo movimento do Maranhão contra a Corrupção vai nesse sentido, de melhorar esse serviço. Pois é, na medida em que a gente tem casos assim muito, vamos dizer, simbólicos, vamos pegar o caso da prefeita Lidiane, algumas coisas assim, que houve uma tomada de decisão que de alguma forma afastou, quer dizer, isso de alguma forma sinaliza que a gente está no sentido certo, que a gente pode avançar ainda mais nessa questão de improbidade administrativa dos gestores meterem na cabeça, vamos dizer assim, que isso é errado e que se fizer vai ser punido? Exatamente, é errado e assim, e as pessoas que se desviam, elas são tratadas conforme a lei diz, né? Isso, nós estamos numa república e essa lei é produzida onde? É produzida em casas parlamentares. Então, o judiciário, o Ministério Público, os tribunais de contas, a polícia trabalha com a lei. Com a lei, é. Com a lei. E há gestores bons, há gestores que se dedicam a pessoas voltadas realmente para o melhor serviço para o coletivo. Então essas pessoas é quem são a esperança, né? Esses movimentos é que são a esperança. Então há sim um mau administrador e devem ser tratados conforme a lei diz, com as punições previstas em lei. Antes a gente pensava assim, que nada, o prefeito rouba e não acontece nada, rico não vai para a cadeia, que desviou vai ficar rico e a gente é que vai ficar assim mesmo. Hoje, você acha que essa mentalidade, ou pelo menos essa opinião pública, de alguma forma, ela está mudando de rumo? A gente já sabe que quem rouba vai para a cadeia, que quem rouba vai ser punido. Já está dando para melhorar um pouquinho isso na cabeça da gente? Eu creio que sim, Nós tivemos aí o julgamento do Mensalão, tivemos a Lava Jato, são divisores de água, né? Mas é importante que se diga que, por exemplo, para a nossa realidade aqui no Estado, já havia bem antes um serviço do Ministério Público, do Judiciário, dos outros órgãos trabalhando nessas áreas. Acontece que houve maior projeção, né, e uma projeção nacional natural, né? Desses dois casos. Mas se você pegar, há uma quantidade bastante significativa de ações julgadas, e aí a começar a olhar pelo primeiro grau, os juízes de primeiro grau, o tribunal também tinha alguns julgamentos nessas áreas. Mesmo sendo esses dois nacionais, mas na medida em que eles têm essa relevância toda, que eles têm essa notabilidade, vamos dizer assim, que todo mundo passa a conhecer, isso também dá um certo impulso em todas as outras ações estaduais, municipais, isso de fato, melhora, né? Você tem razão. Assim, porque nós nos animamos em ver, enquanto cidadãos, eu falo enquanto cidadãos, né? A gente se anima em ver as coisas caminhando, dando certo, sendo impulsionadas, a lei sendo cumprida, né? Na verdade, a República sendo depurada, porque na verdade Mensalão e Lava Jato não havia precedente dessa magnitude, com essa amplitude, mas havia sim nacionalmente no nosso estado situações, condenações por improbidade, condenações de crimes contra a administração pública. Ok, nós vamos de novo fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando um pouquinho mais sobre combate à corrupção. É um minuto só. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o juiz André Santos sobre esse seminário que está sendo realizado aqui em São Luís. Aí, eu sei que vocês estão fazendo um pool, vamos dizer assim, uma força-tarefa, uma força conjunta de órgãos para a realização desse seminário. Mas eu gostaria de saber do senhor, como o senhor vê a participação do judiciário nessa situação toda? Qual tem sido a contribuição do judiciário? Eu não falo só do Estado, eu falo de uma forma geral para todo esse processo de combate à corrupção. Olha, o judiciário, na verdade, nada mais tem que fazer do que exercer sua função institucional estabelecida e prevista na Constituição. Então ele tem que julgar de forma isenta todas essas causas que chegam, né, para que sejam julgadas, tem que instruir os processos de forma isenta também, de forma imparcial, e eu creio que é isso que o judiciário tem feito. Como eu falei, nós temos situações de maior projeção nacional, mas no dia a dia muita gente termina não sabendo, mas são julgadas muitas ações de improbidade, muitos crimes contra a administração pública,
Aqui no estado também isso acontece? Aqui no estado, sim, nós temos uma magistratura muito atuante, muito determinada, muito preparada. Então, e nós temos indicadores, eu creio que a expectativa que nós temos, inclusive, é que esse mutirão cresçam os números muito se comparado com o resultado do ano passado. No ano passado a gente teve mais ou menos quantos processos julgados, para ter uma ideia? Na verdade, foram movimentados 1.500 processos, né? Julgados 216. Foram feitas 87 audiências, então por aí vai, um sem número de decisões judiciais, despachos. Na verdade, o impulso dessas ações nesse período de mutirão foi uma força concentrada. Dura quanto tempo? É realizado em quanto tempo esse mutirão? Olha, nosso mutirão a princípio está previsto para 2 semanas. Né? É um esforço concentrado, mas é importante que se diga o seguinte, independentemente do momento do mutirão, após o mutirão essas ações não param, elas continuam tramitando e vão tendo gradativamente os seus julgamentos. Mas antes do mutirão, essas ações que vão ser movimentadas, elas já são previamente selecionadas ou é de acordo com o que já está lá parado que vocês vão pegando e julgando? Como é que acontece a triagem, vamos dizer assim, dessa movimentação? Na verdade, o foco inicial é em probidade administrativa, que tem um viés civil, e os crimes contra a administração pública, um viés criminal. Esses processos são separados por matéria, então o que precisar se fazer nele, um despacho inicial, uma audiência, um julgamento é feito. Entendi. E a participação da população, doutor André? Antes a gente não denunciava, a gente não fazia nada por não acreditar que acontecesse alguma coisa, ou que fosse levado a sério qualquer denúncia. Hoje, a população, no caso de vocês, eles já denunciam mais, eles já dizem quando um gestor público, eles acham que não está trabalhando direito, que está fazendo improbidade administrativa, já tem essa participação popular? Tem. Na verdade, assim, na República, cada um tem o seu papel, né? Há sim denúncias, hoje a facilidade de comunicação, mídia, celular com internet, isso tudo facilita muito o acompanhamento do desempenho do gestor público. Agora é importante que se diga o seguinte, o espaço de atuação com maior significado da população é no momento da eleição. É o eleitor escolher bem o seu parlamentar, cobrar dele, atuar junto com ele, enfim, e principalmente escolher um bom parlamentar, de preferência um que tenha ficha limpa. Eu diria que esse é o processo mais complicado, viu? Mas isso faz parte da vida de toda a República, não só no Brasil, né? Então é a população que tem que escolher, que escolha bem escolhido, para que se tenha menos ações de improbidade, menos crimes contra a administração pública, boas escolhas, nós não teríamos lava-jato, mensalão. É verdade, porque isso tudo já é uma consequência daquele processo que aconteceu lá na urna, né? Foi a gente que botou esse pessoal lá, então a gente está sofrendo as consequências do que a gente mesmo fez. Né? Mas também a gente foi enganado, a gente pode pensar assim, a gente foi enganado, a gente pensou que a pessoa era boa, que era honesta, que era íntegra e na verdade não era nada disso, né? A gente pode alegar isso. Podemos sim, porque na verdade assim, eu creio que em todo país do mundo democrático se passa por esse momento, né, de amadurecimento. Eu creio que nosso país, a gente queria que já tivesse maduro, com as instituições mais firmes, mais sólidas, mas não estamos assim. Então nós temos que realmente construir dia a dia cada tijolinho da nossa República. Mas a gente pode sair de todo esse processo que a gente está vendo agora, desse desmoronamento todo, dessa situação, a gente pode sair mais forte? Eu creio que sim, eu espero que sim. Eu acho que é o que todos nós esperamos, que as instituições funcionem, que dê tudo certo e que a gente possa sair muito melhor do que entramos. Se Deus quiser, né? E só para lembrar, o seminário termina hoje à noite, não é? Vai ser encerrado hoje à noite. Isso. 3 dias, começou na quarta-feira, à noite com a palestra do professor Luiz Flávio Gomes. Temos nomes extremamente laureados aí, vão ter debates, discussões sobre o tema, improbidade e crimes contra a administração pública, e se encerra na sexta-feira, hoje à noite. E que venha então um mutirão e que a gente tenha melhores resultados do que no ano passado. Juiz André Santos, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para você. Obrigado, bom dia. E você já sabe que tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv.
E você pode nos seguir também nas nossas redes sociais. E eu vou estar aqui todos os dias esperando você às 8h30 da manhã com notícias, entrevistas, tudo para deixar o seu dia bem informado. Tchau!